Carta aos Hebreus, capítulo 4. Deus seja louvado. Nós iremos ler o versículo de número 12. Hebreus 4, verso de número 12. Quem achou, diga amém. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Amém? Os irmãos que estiverem de pé, podeis assentar. Fique orando para que Deus ele nos dê a revelação dessa palavra. Irmãos, quando a gente lê essa carta aos Hebreus, no capítulo 4, a gente se dá conta de um versículo muito poderoso, um versículo que vai definir o poder que essa palavra tem. Ele vai dizer o que é a palavra de Deus, né? Nós vamos compreender que, em primeiro lugar, a palavra de Deus ela é viva. Ela está viva. Ela sempre vai ser a mesma palavra, a mesma de ontem, a de hoje e de eternamente. Ela não tem variação, ela sempre vai ser a mesma palavra e sempre ela vai estar sendo direcionada com o mesmo sentido para cada uma pessoa. E nós vemos que essa palavra ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e ela é tão poderosa que ela penetra até fazer divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e ela é apta para compreender, para discernir os pensamentos que estão na nossa mente e intenção que ainda estão dentro do nosso coração. Só para você ver o poder dessa palavra. Mas interessante, irmão, que o autor aos Hebreus, antes dele falar sobre o poder dessa palavra, ele traz um título muito interessante. De tudo que nós ouvimos nesta noite aqui, dos testemunhos dos irmãos, da dificuldade que os irmãos enfrentaram, das bonanças que alguns irmãos viveram e de algumas coisas que alguns ainda estão ultrapassando, nós entendemos que tudo isso se faz necessário. Fiquei maravilhado com a saudação que a nossa amada irmã Cintia trouxe aqui, a irmã Cintia. E eu observei uma palavra que ela falou bem no final da sua fala. Ela disse que nós temos que compreender as coisas que nos sobrevêm. A gente tem que entender, independente do que seja preciso a gente passar. É como se a gente, a razão da gente receber tudo que nos acontece. Tudo que acontece ao nosso redor, nós devemos receber e sermos gratos a Deus independente das circunstâncias. Porque nós servimos um Deus em que a sua palavra, ela diz que Ele tem resolução dos nossos problemas, que a palavra dele, ela resolve os nossos problemas. Só que quando o autor, que eu acredito que seja o apóstolo Paulo, escreve essa carta para os Hebreus,
eu entendo que ele estava falando de algo muito interessante. Ele estava falando do repouso dos cristãos. Ele começa a falar de dificuldades. Ele começa a falar do erro da igreja na época. E ele começa a falar sobre o repouso dos cristãos. É onde eu quero chegar nessa noite, fazer você sair daqui entendendo que o teu repouso, o teu descanso, a tua cura, a tua liberdade, a tua paz, não é aqui, irmão. Não é aqui. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos estar sujeitos a nós passar dificuldades. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos estar sujeitos a passar lutas, a passar necessidade, a passar privações e a passar muitas tentações. Só que nós estamos aqui não desamparados, pelo contrário, nós temos alguém que intercede por nós e nós temos a própria palavra de Deus que serve como escudo para nossas almas. Você está me compreendendo? Então acontece que quando o apóstolo que escreve a carta aos Hebreus, ele entra nesse ponto da questão do repouso, ele se preocupa. Se nós for vermos o contexto que está relacionado a esse texto, a gente vê em algumas versões aí diferentes, aqui na minha Bíblia está dizendo temamos. Esse temamos, em algumas versões ela vai dizer tenha cuidado, vigie, se esforcem, pode ver aí, se esforcem, para que, porventura, não deixe a promessa de entrar no seu repouso. Diga repouso. Então, o autor da carta, irmão, ele estava falando para a gente ter cuidado agora, para a gente não perder a oportunidade de entrar no nosso repouso. Ele estava dizendo mais ou menos assim: olha, vocês agora estão passando grandes dificuldades, vocês estão passando lutas em que essas lutas elas estão cansando vocês. Ele estava dizendo assim: eu olho para vocês e eu consigo enxergar a luta tão grande que eu vejo, espiritualmente falando, eu vejo vocês cansados. Eu quero conjecturar aqui nessa noite, porque o autor da carta ele não estava falando isso, mas eu acredito que a questão dele advertir a esses cristãos, aos hebreus, para que eles tivessem cuidado e se esforçar, eu quero conjecturar que ele estava dizendo mais ou menos assim: olha, devido às tribulações e às lutas que vocês estão passando, está sobrevindo sobre vocês uma sobrecarga espiritual. Vocês estão vivendo um momento muito difícil e essa luta que está vindo sobre vocês, o que está para acontecer, o que sobrevém aí sobre vocês é muito forte. Então, temamos, tenha cuidado, para que essas coisas não façam você perder a autonomia de entrar no seu repouso, ou seja, para que essas coisas não venham sobrecarregar você de uma forma que você não tenha direito de entrar no repouso. Porque, irmãos, se nós estamos na labuta espiritual, se nós estamos na guerra, isso eu estou falando para quem está em guerra. Inclusive, há um parênteses aqui para falar de algo que eu ouvi também nessa noite, nesse lugar, que Deus está cuidando da nossa vida. Sim, a Bíblia diz que Ele está cuidando da nossa vida, só que Ele cuida daquele que os teme, não é de qualquer pessoa. Ele cuida daquele que os teme, ou seja, aqueles que dão vazão à palavra de Deus, que respeita a Deus e teme a Deus como uma autoridade. Aí sim, Ele está cuidando. Essas
pessoas elas vão ter com certeza os cuidados de Deus na sua vida, independente do que elas venham passar. Rapaz, pode morrer, o fulano de tal morreu ali, ele vai ressuscitar, porque Deus está com ele. Então, há uma diferença, uma divergência aí, em relação a muitas coisas que a gente precisa compreender. Devido à luta que eles estavam passando, os hebreus, porque eles eram pessoas perseguidas na época, hoje não é diferente. Nós estamos vivenciando momentos, irmão, da igreja, em que a partir de amanhã ou depois, a gente não sabe nem o que vai acontecer. Se você abrir um parênteses na sua mente, vamos abrir aqui um parênteses na nossa mente e começar a pensar se as forças contrárias, certo? Se aquelas pessoas que se reúnem para maquinar o mal contra a igreja, se elas estiverem no poder, as coisas não vão ficar boas não. Olha aí. É nesse momento que a gente vai pensar no nosso repouso. Aí foi necessário o apóstolo escrever uma carta dizendo: olha, o repouso de vocês não é aqui não. Vocês tenham cuidado de não perder a oportunidade de entrar no repouso. Então, aqui no verso de número 12, ele escreve o seguinte versículo, que porque a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz e ela é mais penetrante, ou seja, ela adentra numa profundidade tão grande como uma espada de dois gumes. A espada de dois gumes não é aquela que a gente ouve muito falar que ela corta por dois lados, não. Ela entra. Os dois gumes que ela tem é justamente para ela penetrar com mais facilidade. Ela corta em cima e corta embaixo. Então quando ela vai, ela não perde seu rumo, ela entra até fazer a divisão entre as juntas e medula, entre a alma e o espírito. Então o que é que acontece? Essa palavra ela tem poder. Ela tem poder. Só que essa palavra ela não vai causar efeito em todo mundo. Olha aí. Ela tem poder, mas ela não causa efeito em todos. E como é que eu posso comprovar isso para você? No versículo número 2. No verso de número 2, ele nos diz assim: porque também a nós foram pregadas as boas novas, ou seja, a palavra, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que ouviram. Eu vou repetir. Porque também a nós, ele estava falando, aos apóstolos, aos discípulos, aqueles hebreus que estavam ali. Ele estava dizendo: olha, hebreus, a nós foram pregadas as boas novas. Como a eles, agora ele fala de uma geração passada. Quando ele denota esse verbo, a eles, ele está falando daqueles que passaram. Aí ele diz: a eles também, mas a palavra, a pregação, nada lhe aproveitou. Ou seja, eles não aproveitaram o poder e a eficácia que existe nessa palavra. A palavra não causou efeito na vida deles. E o que é que acontece? Eles perderam a oportunidade de entrar no repouso. Todos nós conhecemos a história quando no Êxodo Deus chama os profetas Moisés e os demais, Josué, enfim, todos os profetas, para guiar o povo e tirar o povo daquela situação, porque a promessa que Deus tinha feito para o povo era do povo ir para uma terra que manava o quê? Leite e mel. Era o povo entrar em um repouso que Deus havia preparado. Mas só, irmão, que quando chega lá em Josué, a Bíblia diz que nem todos entraram naquele repouso, sim ou não? Entrou Josué, Caleb e os mais novos.
de uma geração futura. Então eu entendo que para todos estava proposta o repouso, para todos. O repouso ele é proposto para todos. Deus é justo, irmão, e Ele sabe que você está sofrendo agora. Aquele galardãozinho que está preparado lá em cima, aquela pedrazinha preciosa que está guardada lá, para embutir na tua coroa, é por tudo que tu está passando agora. A palavra de Deus, quando ela diz, olha, ainda que o homem seja infiel, ele permanece. Então tudo que ele tem preparado ainda está lá. Só que nós só vamos entrar lá no repouso se nós se fizer por merecedor. Amém, irmão? Então há um interesse de Deus que nós venhamos se esforçar. E é justamente isso que muitos não estão fazendo. Porque muitos não estão compreendendo que a igreja está caminhando para esse repouso. Mas eles preferem estar repousando agora. Viu? É diferente. Quando nós entendemos, o texto diz que o nosso repouso não é aqui, é porque a gente vai continuar, irmão, nessa caminhada, nessa luta, nesses altos, nesses baixos, nesse cai, nesse levanta, nesse por cima, nesse por baixo, até a gente chegar aonde nós temos que chegar. É nesse momento, nesse ciclo da vida espiritual, que nós vamos passar por várias coisas. E se nós tivermos a paciência de esperar, nós vamos alcançar aquele repouso que nos espera. O que é que o apóstolo Paulo diz? Para alcançar tudo isso, é necessário nós usarmos de paciência. Porque quando nós estamos pacientes, nós estamos esperando. E esse momento da nossa espera é o momento que a gente vai ter experiências com Deus. E automaticamente nós tendo experiência, a gente vendo o que Deus está fazendo, a gente vendo os cuidados de Deus pelas nossas vidas, pelos nossos, mesmo em meio a tanta dificuldade, a gente cria esperança no nosso coração. É assim ou não? É assim, irmão. Vai criando esperança que esse repouso realmente ele existe. Está preparado para nós. Agora, nem todos foram dignos ou serão dignos desse repouso. Haja vista aqui uma diferença que eu quero tratar como duas características de cristão. Duas características de cristão, ou seja, existe cristão diferente um do outro. Primeiro, os que também ouvem e não obedecem. É o que ele falou aqui. Os que também ouviram a palavra das boas novas e não lhe aproveitaram nada, porque não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Ou seja, eu ouço a palavra e à medida que eu venho ouvindo a palavra, a fé na minha vida ela tem que ser gerada, né? E um apóstolo chamado Tiago, ele diz que a fé ela não pode ser gerada na nossa vida se não houver obras, porque a fé sem obra ela é o quê? Né? E também a obra sem a fé de nada serve, é morta também. Então a gente entende, irmão, que a gente ouve essa palavra e a gente tem que ir colocando ela em prática, dia após dia. Ninguém tem condição de ser varão perfeito. Nós vamos, dia após dia, transformando-se. Dia após dia, mudando. Dia após dia, se renovando. E dia após dia, se enchendo de Deus para que nós possamos ser dignos desse repouso. Uma outra característica desse segundo cristão que nós queremos trazer aqui é que os que ouvem e são edificados. É aquela questão que Jesus falou nos evangelhos. Ele disse que a palavra ela é a semente e em alguns momentos ela vai cair em terra
que ela vai estar sobre espinhos, ela vai ser sufocada, a palavra de Deus. Mas pastor, no versículo 12 diz que essa palavra é viva e eficaz, sim. Só que ela não vai gerar efeito em qualquer terra. Ela vai cair numa terra que vai ter só pedregais. E ali não vai acontecer nada, porque pode até nascer. Mas quando ela nascer, ela vai se sentir apertada no meio das pedras e ela não vai ter vigor de nada. Se ela for lançada em qualquer canto, pior, porque vem a ave do céu, a rapina, e leva. Agora, quando ela cair numa terra fértil, que é o nosso coração, quando ela causar esse efeito, quando ela for realmente eficaz e ela transformar a nossa vida, aí nós veremos o repouso que nos foi proposto pelo Senhor. Aí nós teremos direito de estar com o Senhor, e isso está próximo de acontecer. Eu quero dizer para você, que nem disse o apóstolo Paulo, mais próximo que quando eu aceitei Jesus. Então o que é que acontece? Existe essa diferença, essas duas características de cristão, ou mais, se assim a gente compreendeu. O termo usado aqui nessa passagem, que foi esse, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Esse termo, ele simplesmente, igreja, ele expressa o poder da palavra de vida. Ele está dizendo aqui que essa palavra ela tem vida. Ela é autossuficiente, poderosa para realizar algo na nossa vida, se assim a gente queira. Essa expressão, ela, além de vida, ela gera na vida do ser humano, quando recebida, um bom grado, ou seja, uma aceitação. Ela nos mostra o seu grande poder renovador e transformador em sua eficácia e em sua plenitude. Vou explicar para você. O que essa palavra ela faz na nossa vida, irmão? Ou ela tem que fazer nas nossas vidas, se assim a gente permitir. Primeiro, ela tem que ser recebida, aceitável. O que foi que Isaías, ele falou? Que Deus chamou ele para pregar o ano aceitável do Senhor. Jesus chamou Isaías para pregar as boas novas, para dizer que Cristo estava vindo e que Ele ia pelejar pelas nossas vidas, ia se entregar e Ele ia nos dar o direito de um repouso eterno. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é ser receptível. Repita, receptível. É receber a palavra de Deus. O mesmo apóstolo escreve uma carta, ele diz que os dias são tão difíceis, ou chegaria um dia difícil, que essa palavra ela seria como coceira no ouvido das pessoas. A palavra de Deus, a palavra de Deus. A palavra comichão significa coceira. Coceira no ouvido das pessoas, em que as pessoas não queriam ouvir, né? Não queriam ouvir e simplesmente não iriam receber essa palavra na sua vida. Então, nós temos que receber de bom grado, entendendo que essa palavra ela tem esse poder, ela tem essa eficácia e ela pode fazer essa transformação na nossa vida, se assim nós quisermos. Ela nos mostra o seu grande poder renovador. Eu estou para ver, irmão, alguém que recebe essa palavra que não seja renovado. Isso eu tiro por mim mesmo, porque eu não falava assim, irmão, tão explicado não, tão formal não.
Eu falava com gírias. E se eu falar, eu ainda sei falar ainda. Se eu falasse aqui, os irmãos não iam entender. Só que o poder dessa palavra, a leitura, o estudo dessa palavra me fez eu falar agora diferente. Ele colocou uma nova língua na minha boca. Ele colocou um cântico novo. E agora, através disso, eu fui transformado. E é isso que ele tem que fazer na nossa vida. Enquanto nós não formos totalmente, porque quando entra a palavra que é eficaz e plenitude, está falando de uma totalidade. Enquanto nós não formos totalmente renovados, transformados, nós não veremos e nós não teremos direito ao repouso de Deus. É coisa séria. Vamos seguir. No versículo de número 6, ele diz assim: visto, pois, que resta que alguns entrem nele, no repouso, ok? Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, ou a palavra de Deus, não entraram por causa da sua desobediência. Quando ele diz visto, pois, ou seja, ele está dizendo, é certeza, pode ter certeza, que alguns que restam, que somos nós, entrarão nesse repouso. A promessa ainda cabe a nós aqui, que entraremos nesse repouso, né? Só que aqueles que primeiro foram pregados, os nossos pais na fé, os cristãos antecedentes à nossa geração, muitos deles não entraram nesse repouso. Eles não se apossaram daquilo que Deus o prometeu. Então ele diz: os que primeiro foram pregados as boas novas não entraram por causa da desobediência. Isso aqui, irmão, é uma das maiores alertas do apóstolo para os nossos dias. Porque, irmão, ele já estava falando de nós, numa era muito distante de agora. Ele já estava falando e deixando como exemplo que aqueles que não tiveram direito foi por causa de um motivo, da sua desobediência. E nós vemos muitos irmãos, mesmo com esse exemplo, mesmo sabendo do poder, da eficácia dessa palavra, a gente ainda vê muitos se perdendo na caminhada. Irmãos, Deus, Ele não vai olhar porque tu tem 20, 30, 40, 50 anos de crente. Ele não vai olhar não. É por isso que Ele diz que os últimos, eles serão o primeiro. Porque não importa o que cabe aqui, o que faz, nós temos o direito a entrar no repouso, é a nossa obediência. É nós andarmos concernente essa palavra. Sabe qual foi o título que eu dei para essa mensagem aqui nessa noite? A palavra só é eficaz nas nossas vidas se for vista como uma bússola para o nosso caminhar. Pegou? A palavra, ela só é eficaz na nossa vida se ela for vista como uma bússola para a nossa caminhada. Ou seja, para onde nós formos, nós temos que ir através da palavra de Deus. Vamos adiante aqui, irmão. Versículo 9. Você acredita que ainda tem um repouso? Se você não acredita, é só você ler o livro de João, no capítulo 14, que você vai ver lá. Mas se você acredita, aqui no verso 9 ele diz assim, ó: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Você pode dar um glória a Deus, irmão? Porque quando o autor ele escreve isso aqui,
Ele estava dizendo basicamente assim: eu sei que vocês estão passando grandes tribulações. Eu sei que vocês estão passando grandes lutas, privações, perseguições. Mas eu quero dizer para você, eu quero dizer para vocês aqui, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Então, igreja, o nosso repouso, o nosso descanso não é aqui. O nosso descanso é na glória. É por isso que a Bíblia diz, irmão, que maldito é o homem que espera somente aqui, na terra. Maldito é o homem que espera somente nas coisas da terra. Eu tenho contato com muitas pessoas, não são pessoas que têm pouco dinheiro não, que é demonstrado, é pessoa que tem muito dinheiro, é muito. E quando o camarada puxa o dinheiro, é mais ou menos assim, sem brincadeira, assim. Ele puxa daqui assim, ó. Aí ele fica contando, e eu fico olhando aquilo ali. Meu Deus, eu posso hoje não ter uma moeda no meu bolso, mas eu posso dizer para ele, quando ele vier até a mim e ele me pedir algo, eu dizer: eu não tenho ouro nem prata. Eita glória a Deus. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, um repouso na glória com Deus. Repouso com Deus. Então isso, irmão, faz a gente compreender, porque só quem compreende as coisas de Deus é uma pessoa de mente espiritual. Uma pessoa que vive o material, ele não consegue compreender. Uma pessoa natural, ele não compreende. Porque as coisas sobrevêm sobre a sua vida. Naquele momento ali, ele pensa que se acabou tudo. Para o crente, irmão, não se acaba. Um mistério, viu? Para o crente não se acaba. É o início de uma melhor história na nossa vida. Não se acaba para o crente. Por quê? Porque o nosso repouso não é aqui. Nós não vamos ser felizes aqui. Você pode comer do melhor da terra, mas a nossa felicidade não é aqui. A Bíblia nos compara como forasteiro. Forasteiro é aquela pessoa que vive viajando de lugar em lugar, porque ele tem a sua terra natal, a sua terra própria, que ele vai até chegar ao seu destino. Então nós somos forasteiros. Algumas vezes é até engraçado, eu disse que nós somos ser extraterrestre, que nós não somos da terra, nós somos do céu. Não é aqueles extraterrestres que o pessoal vê no filme, é nós. Então, irmão, a gente tem que compreender que muitas vezes nós vamos viver situação que não vai ser propícia, não vai ser bom, mas é algo que faz parte do repouso que a gente vai ter futuramente. No verso 9, quando ele diz: portanto resta um repouso para o povo de Deus, se essa palavra não causar efeito em cada ser, ou seja, se ouvirmos a voz de Deus e não obedecer à sua vontade, nós não vamos provar desse repouso, porque essa palavra ela não vai ser eficaz, como ele está dizendo aqui. Essa palavra não vai ter valor para aqueles que estão ouvindo e não obedecem. Verso de número 11: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Ele diz: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo, ou seja, nas mesmas questões daqueles que estavam antes de nós. A Bíblia diz, irmão, que quando Noé estava construindo a arca, porque a arca ali ela simbolizava o repouso, amém? A arca simbolizava o repouso, era onde as pessoas
através da arca, iam sobreviver para a glória de Deus. Mas o que é que acontece? Casavam-se e davam-se em casamento, ou seja, não estavam nem aí. As coisas estavam acontecendo. E naquele tempo, igreja, vamos abrir aqui um parênteses aqui, não tinha televisão não, nem WhatsApp. Eles não estavam nem sabendo e a gente está vendo, irmão. Nós estamos vendo que o negócio está ficando estreito. A igreja está vendo que as coisas estão ficando difíceis. Não espere coisa boa não, irmão, que o poder que vai assumir aí é para castigar. É Nabucodonosor, irmão. Não espere coisa boa não. Ah, mas é o bonitinho, é o fulano de tal. Sim. Mas só quem conhece a intenção do coração, só quem é apto para entender os pensamentos do homem, é Deus. Está aqui. É Deus. Por isso, o objetivo central da carta aos Hebreus é advertir ao seu povo sobre a entrada triunfal da igreja na glória. Essa carta, ela foi escrita para advertir os cristãos sobre os cuidados de manter uma vida favorável a ter direito à entrada triunfal da igreja na glória. Então, o que é que eu concluo com isso aqui? O que é que eu entendo com isso? De tudo que se tem vivido, de tudo que se tem visto, de tudo que se tem provado, de tudo que a gente tem acompanhado, são coisas que evidenciam que, mesmo com tanta dificuldade, há um repouso preparado para nossas vidas e que Jesus está voltando. Quem crê nisso, diga amém. Então que Deus e Cristo te abençoe em nome